Glória a Deus. Amém. Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos, nessa hora, mais um dia que estamos com esse estudo do Evangelho de Lucas. Vamos para o capítulo 4. Ok? Lucas 4, versículo 1, primeiramente até o 13, e depois vai finalizar até o 32. Então, eu gostaria que depois você pode estar lendo, meditando com calma na sua casa, esse capítulo 4, do 1 ao 32 de Lucas, tá bom? Isso é uma sequência do estudo desse Evangelho de Lucas. Amém. Então, no versículo 1 do capítulo 4. E Jesus, aqui está falando sobre a tentação de Jesus no deserto, depois que ele foi batizado. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, diz a essa pedra que se transforma em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Continuando. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Olha a proposta do diabo para Jesus. E Jesus, respondendo, disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirá. E levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo. E disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti e te guardem, e que te sustente nas suas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. O diabo tentava Jesus com a própria palavra do Senhor. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Vou parar um pouquinho aqui. Amém? Então, depois que o Senhor Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista, o Espírito foi simplesmente cheio. O Pai já tinha falado com ele, veio aquele Espírito Santo sobre ele em forma de uma pomba, e veio uma voz do céu que falou: esse é meu filho em que me compraz. O próprio Pai, o próprio Deus, o Altíssimo, falando com o seu filho. E Jesus foi cheio do Espírito Santo. E o Espírito levou para onde? Para o deserto, onde ele seria tentado ali por alguns tempos, por alguns dias. E durante esses 40 dias, 40 noites, ele nem comeu e nem bebeu, então ele ficou totalmente em jejum, em espírito, em contato com o Pai. O que acontece? Quando nós aceitamos o Senhor Jesus como único, suficiente Salvador da nossa vida, nós nos batizamos. Jesus se batizou também para cumprir a justiça de Deus.
nós passamos o quê? Pelo momento da prova. Assim também foi com Jesus. Ele se batizou, foi cheio do Espírito Santo, e aí ele deu o Espírito e mandou ele para o deserto para ser provado, para ser tentado pelo diabo. Então é assim também na nossa vida. Aceitamos Jesus e pensamos, vai ficar maravilhoso. No momento nós vamos estar felizes, alegres, com as boas novas do Senhor. Mas depois, o que vai acontecer? O Senhor, o Espírito Santo, vai direcionar o momento de prova. Vai ser um tentado. Não é isso? Para quê? Por quê? Para provar nossa alma. Realmente a gente aceitou em nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças. Amém? Então é um momento em que nós vamos verdadeiramente provar se realmente nós amamos ao Senhor. Porque falar é fácil, né? Eu amo Jesus, faz o coração, é fácil. É muito fácil. Agora, viver na nossa vida as tentações, as provas, e ainda provar que amamos ao Senhor, que obedecemos a Ele, isso que não é fácil. E Jesus ficou 40 dias, 49 noites no deserto sem beber, sem comer nada. Ainda sendo ainda que tentado pelo diabo. E tentado o quê? Na própria palavra. Olha que astúcia do inimigo. Então nós temos que ter cuidado, que o inimigo é astuto. Então ele tenta a pessoa no quê? Nas fraquezas da pessoa. Até usa a mesma palavra, como usou com o Senhor Jesus. Então, no princípio da nossa conversão, nós o quê? Ficamos muito contentes, felizes por tantas novidades que o Senhor fez na nossa vida. A gente tinha uma vida e assim, Jesus trouxe uma luz dentro do nosso caminho, Jesus trouxe uma felicidade dentro da nossa alma que nunca a gente imaginava que a gente teria, que a gente poderia ter, não é? Mas agora o que? Vem a segunda parte, que é a parte do quê? Das tentações, das provas que nós vamos ter aqui para mostrar o nosso amor pelo Senhor Jesus. E essa é a prova, que é o caminho estreito, que leva à porta estreita. Então é a prova para a gente poder passar para o reino dele. Então não vai ser fácil. Vamos ser provados, como o Senhor Jesus também fez. O Senhor Jesus, sendo Deus sem pecado algum, mesmo assim, ele foi provado, inclusive na própria palavra. Mas, a partir daí, no tempo da prova, da tentação, o Senhor Jesus, sendo o único Filho de Deus, também passou, após o seu batismo, passou por essa prova, por essa provação. Amém? Então, mesmo que nós já estejamos cheios do Espírito Santo, não tem jeito, nós temos que passar pelos momentos difíceis, porque se tudo for fácil, como que a gente vai provar que realmente a gente tem a fé em Deus, que a gente ama o Senhor de toda a nossa alma, se tudo for tão fácil? Se tudo for, quando as coisas é muito fácil, as pessoas até se esquecem de onde que ele veio. É ou não é? Por isso que Deus deixa passar momentos difíceis para a gente o quê? Lembrar de onde que a gente veio. É ou não é? Se vir assim com toda facilidade, aquilo vai ser esquecido. É igual uma pessoa quando ganha muitos milhões.
pouquinho adiante. É ou não é? Então, a prova é isso. Você vai sentir na sua pele o seu suor para conseguir aquilo. Então, você nunca vai esquecer de onde você veio, jamais. E você sabe que o caminho para você estar ali, com aquela vitória, com aquela bênção do Senhor, teve o quê? Muitas lágrimas no passado. Não é verdade? Então, é justamente aí que nós o quê? Precisamos vigiar. É nesse momento de tentação. É o momento que a gente precisa de estar em contato cada vez mais com o Senhor. Veja só, nas Escrituras fala o quê? Que Jesus estava o quê? Cheio do Espírito Santo. E é isso que nós precisamos estar, cheios do Espírito Santo, para conseguir vencer as tentações, para conseguir vencer as provas dessa vida. Se você não estiver cheio de Deus, cheio da presença do Senhor na sua vida, você, dependendo da tentação que o inimigo colocar na sua vida, você talvez não resista, talvez não aguente a pressão. Então é necessário buscar a cada dia mais a presença do Senhor na sua vida, para nos dias maus, nos dias das tribulações, das tentações, você estar firme, forte na presença do Senhor e superar aquela tentação. Amém? Então Jesus é o quê? É o nosso maior exemplo. Foi falando o quê? A palavra do Pai que está nas Escrituras. E ele calou a boca do diabo. Então, falando a palavra. Vivendo a palavra e falando a palavra. Porque Jesus, ele vivia a palavra. Ele obedeceu o Pai. Então, é isso que nós temos que ter como exemplo. O exemplo do Senhor Jesus é ser cheio do Espírito Santo, viver na palavra, obedecer a palavra do Senhor. E através dela, qualquer tentação, prova, tempestade que vir sobre a nossa vida, com a própria palavra, nós vamos falar na boca do diabo. Ele não vai ter poder de fazer nada contra nós, na nossa vida, no nosso caminho, os nossos familiares, porque estão embaixo da proteção do Senhor Jesus. Amém? Então esse é o que Jesus nos ensinou. Andar na palavra e falar a palavra. Por isso que é o que é importante a gente estar meditando na Bíblia, lendo a Bíblia, lendo os Evangelhos que Jesus deixou para a gente. Não é assim, não pega o versículo. Tudo bem, é bom pegar um versículo aqui, ler e meditar. Amém, glória a Deus. Deus fala com a gente através da palavra. Mas é necessário de ter mais conhecimento daquela missão que Deus tem para nós, que é justamente isso que eu estou fazendo. Dando conhecimento das Escrituras para você. Amém? Não estou pegando o versículo, estou lendo na íntegra os Evangelhos e explicando passo a passo das lições que Jesus deixou para nós. E essas lições que se a gente aprender e fazer, com certeza todas as coisas contribuirão para o nosso bem, aqui na terra e, melhor ainda, no reino do Senhor, no reino dos céus, na vida eterna que o Senhor tem para nós. Amém? Então, firmemos o quê? A nossa fé na palavra de Deus, confiando no Senhor, e o nosso inimigo não resistirá. Qualquer inimigo que venha tentar a nossa vida, em qualquer área, não resistirá. Cairá por terra no nome de Jesus. Amém? Continuando aqui no versículo 14 até o 32, onde eu parei. E então,
E a sua fama correu por todas as terras em redor, e ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que está escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos da sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer: Hoje se cumpre essa escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam nas palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? E ele lhes disse: Sem dúvida me direis esse provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui a tua pátria tudo que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas diziam a Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Aqui ele está comparando que os de fora que Deus acabava fazendo, usava os profetas para ajudar, como o Naamã, ele era sírio, ele não era israelita. Mas por quê? Porque o próprio Israel não tinha fé, o profeta não, Jesus falou assim, o profeta não tinha o profeta, sem dúvida direis ao médico curativo, não tem honra na palavra certa. O profeta não tem honra em sua própria pátria. Então ele comparou esses acontecimentos que teve, que da cura desse leproso de Naamã, que ele podia ter sido o quê? Quantos leprosos ele falou assim? Quantos leprosos tem em Israel? E nenhum foi curado, no seu sim, que ele creu. Então essa é a diferença. Que às vezes dentro de casa você prega, fala, mas a pessoa que não crê. E os de fora, de outro lugar, crê em Deus, opera na vida dele. Amém? E todos da sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estavam edificadas, para dali o precipitarem. Ele, porém, pensando pelos meios deles, retirou-se e desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava e sábado. E admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Amém? Vou parar aqui, versículo 32. Então, depois que Jesus foi assim, Jesus saiu daquele deserto, ele foi para a Galiléia, então ele começou o quê? O ministério de evangelizar. E tinha o costume no sábado, no templo, nas sinagogas, de ler as escrituras. Então eles pegavam o livro avulso, porque não era um livro completo como nós temos hoje,
na Bíblia, com capítulos, versículos, livros, tudo separado. Porque tempo eram pergaminhos, então eram rolos, às vezes eram rolos grandes. Então pegaram um livro, uns rolos de profeta Isaías, e Jesus estava ali no templo e deram para ele ensinar, como era o costume. E não era uma coincidência, mas era o que? Era Deus falando, Deus confirmando que o Filho do Homem estava ali. E quando Jesus começou a ler o livro, falava o quê? No versículo Isaías 61, 1 e 2, que eu vou ler o 18 e 19, que fala: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados no coração, apregoar a liberdade aos cativos e dar vista ao céu, e por liberdade os oprimidos, e anunciar o ano da aceitável ao Senhor. Então era justamente o que Jesus estava ali. O propósito de Jesus estar ali. E incrível é que a profecia, ele falou assim: hoje se cumpre essa profecia. Então olha só como que Deus Pai preparou tudo. Ele fez, entregado para ele assim, sem saber, justamente um livro onde profetizava, onde Isaías profetizava que ali estava o Salvador da humanidade, que estava pregando aos pobres, ia curar, libertar aquele de coração entristecido, que aqui fala coração quebrantado de coração, que é o coração triste, e apregoar o ano aceitável do Senhor, a salvação, a nossa salvação. E quando ele fechou o livro, ele entregou o ministro, não foi isso? E ele falou assim: aqui se cumpre essa profecia. Oh, glória a Deus. Então ali se cumpriu a profecia, como já havia se cumprido as profecias do Antigo Testamento, tudo em Jesus, aqui neste mundo, tudo se cumpria. Por isso a importância de ler os evangelhos, porque nos evangelhos que fala a vida e exemplo do Senhor Jesus, se cumpre todo o Antigo Testamento, todo o Velho Testamento, todas as profecias do profeta, desde o princípio de Adão, quando Deus pecou, e Deus matou o cordeiro e cobriu com a roupa do corpo do cordeiro Adão e Eva. Então já se cumpriu Jesus aqui na terra, que ele é ser o cordeiro de Deus, que é limpar o pecado do mundo. Amém? Glória a Deus. Então eles o quê? Se maravilharam de ouvir Jesus falando essas coisas. Ficaram maravilhados que estavam ali. Porém, ele falou justamente o quê? Que o profeta não tem honra na sua própria pátria. Então ele sabia que ali ele estava já em. Ele estava em Nazaré, depois da Galileia. Nazaré era a cidade dele, a cidade que Jesus foi criado. Então ele sabia que ali as pessoas não acreditavam nele como filho de Deus, mesmo ele fazendo todas aquelas obras em Capernaum. Então ele falou essas palavras por causa disso, porque ele sabia que ali as pessoas não tinham fé, mesmo que se maravilhavam com as coisas que ele, mas não acreditavam. Eles viam como Jesus o filho de José, não como filho de Deus. Porque aí Jesus falou assim, que vocês falam para mim fazer as mesmas coisas que eu fazia em Capernaum, só que o profeta não tem honra na sua própria pátria. Então ele quer dizer isso, que lá em Naamã, por exemplo, o exemplo de Naamã não era israelita, era o quê? Sírio. E Deus curou, porque ele creu. Então ele sabia que ali ele não ia conseguir fazer muitas coisas, por causa da incredulidade do povo. Por isso que ele falou essas palavras.
que Jesus nos trouxe quando ele falou que se cumpria a profecia de Isaías, que ele trouxe o quê? A cura, a salvação, a libertação para a humanidade, para este mundo, para nosso tempo, não só o tempo de hoje, mas desde aquele tempo para cá. Ele nos trouxe a libertação, a cura da alma, a salvação eterna, o ano aceitável ao Senhor. Então, mesmo que nós passamos pelas provas, o quê? Depois que a gente se converteu, se batizando, aceitamos Jesus, né? Aceitamos Jesus se batizando. Passamos pelo momento de tentações, de prova, mas ele prometeu que ele ia ser conosco e que ele ia nos dar o quê? A cura. Ele ia nos dar a alegria da alma, porque ele falou aqui, foi profetizado e cumpriu naquele dia com ele. Então a pessoa não tem que ter mais tristeza na alma, depressão, ansiedade, tudo que deixa a alma aflita. Isso daí Jesus já veio tirar. Amém? Então a pessoa não pode ficar a vida inteira só o quê? Tomando remédio para dormir, por exemplo. Tomando remédio para ter um equilíbrio emocional. Por quê? Porque Jesus já veio fazer isso por você. Amém? Ele veio curar a nossa alma. Aqui ele falou assim, Isaías profetizou que ele ia fazer uma cura nos quebrantados de coração. Então, se o seu coração está angustiado, está triste, ele veio trabalhar no seu coração, tirar essa angústia, tirar essa ansiedade, tirar essa tristeza. As lutas foram fortes, ficou abatida a sua alma, mas ele veio tirar isso. Ele falou, hoje se cumpre essa profecia. Amém? Então, agora você tem o quê? A alegria na alma. Então você deve tomar posse através de Jesus Cristo. Amém? Continuando. Então é isso que Jesus nos trouxe: cura, alegria no coração, liberdade e salvação eterna. Então, mesmo que passamos o quê? Pelas provas e tentações, devemos ficar firmes, porque o Senhor Jesus já nos trouxe a salvação. Jesus Cristo já nos trouxe a solução para qualquer tipo de problema, seja físico, espiritual, emocional, financeiro, qualquer tipo de problema que você esteja enfrentando. Jesus já trouxe a solução. E além disso, melhor ainda, a salvação eterna. Amém? E nós sejamos o quê? Testemunhos dele, das suas obras, mesmo que se na nossa terra, na nossa família ou amigos, nós não sejamos recebidos por levar, por testemunhar a palavra do Senhor, mas continuamos sendo o quê? Testemunhos por onde quer que andarmos, como Jesus fez. Ele sabia que ali ele profeta, não tinha honra na sua terra, mas porém ele continuava testemunhando, orando para aqueles que cresçam. Amém? E é isso que a gente tem que fazer, continuar testemunhando as obras do Senhor que Ele fez na nossa vida, para qualquer pessoa, por onde a gente está, mesmo se acredita, se não acredita, continuamos testemunhando. Amém? Agora eu vou fazer a conclusão dessa parte. Eu não li ele inteiro, esse capítulo, eu só li uma parte, depois eu faço a segunda parte dessa lição, tá bom? Então, a conclusão dessa parte, primeira parte desse capítulo. Primeiro, depois que aceitamos a Jesus e somos batizados e salvos, teremos as provas e tentações da nossa jornada da vida. Então, não
estamos, a gente não está, a gente está, na verdade, nós estamos sujeitos a também ter provas e tentações. Não pense que porque você não está salvo não vai acontecer nada. Não, vai acontecer. Não vai ser tudo um mar de rosa. Vamos ter as provas dessa vida aqui durante a nossa jornada da vida. Amém? E nós devemos o quê? Nos revestir. E aí a gente tem que revestir do Espírito Santo, da palavra de Deus. E confessar a palavra do Senhor, então seremos vitoriosos. É isso que Jesus nos ensinou. Durante todo aquele percurso dos 40 dias, 40 noites, de fome, sede, sendo tentado pelo inimigo. E o segundo ponto dessa parte do capítulo, mesmo que nas provas ficamos, mesmo no meio das provas, nós devemos ficar o quê? Confiante no Senhor Jesus, porque Ele já mostrou, nos trouxe a cura, a alegria na alma, a nossa liberdade e a nossa salvação eterna. Amém? Então, ficar firme. Em qualquer situação que estiver, fique firme na palavra do Senhor e se encha do Espírito Santo. E você vai ser muito mais que vencedor. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos fazer uma oração agora? Vamos orar? Pode ficar em pé. Coloque a sua mão no coração se você puder. Agora, nesse momento, eu ligo a minha fé com a sua fé. Está escrito que tudo que ligares aqui na terra será ligado no céu. Então, em concordância com a sua oração e a minha oração, em nome de Jesus, eu creio que tudo que pedir ao Senhor, recebemos. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nos colocamos espírito de oração diante da sua presença. Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, pelos ensinamentos que o Senhor tem nos dado, meu Deus. Como a gente agir na nossa caminhada, Pai, para sermos vitoriosos, porque o Senhor Jesus já nos trouxe, Pai, alegria na alma. E dá, Senhor, alegria nessa alma, meu Pai. Essa alma que está triste, angustiada, eu não sei qual o problema, qual foi o motivo que causou, Pai, essa tristeza dessa alma. Mas em nome do Senhor Jesus, que fique curado, Pai. Que receba a alegria que vem do Senhor. Que é a alegria do Senhor, é a nossa força. Pai, que o Senhor abençoe cada um que está olhando por nós. Toca do alto da cabeça, planta dos pés e cura, meu Pai, qualquer tipo de enfermidade que para ti não existe impossível. Que dá escrito pelas suas pisaduras, nós fomos o quê? Sarados. Nós fomos curados e pela sua palavra, Pai, nós acreditamos em nome do Senhor Jesus. E abra as portas, meu Pai, para aqueles que estão precisando, Senhor. Seja de trabalho, financeiro, Pai. Qual for o problema da pessoa? Abre as portas. E a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Quero agradecer a todos que estão também assistindo. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vós, hoje e para sempre, em nome do Senhor Jesus. E seja abençoado pelo Senhor Jesus. Amém. Jesus. Glória a Deus. Obrigada. Fica na paz.